26 de junho é o Dia Nacional do Diabetes e o UrbiPost preparou uma reportagem sobre o tema. Confira a seguir. De acordo com o último levantamento do Atlas do Diabetes, estima-se que quase 1 entre 2 brasileiros possuem a doença e não têm conhecimento da sua condição. O diabetes é uma doença crônica em que o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina que produz. Vamos só entender um pouquinho o que envolve a patologia, a doença diabetes. Ela envolve aquilo que a gente come, que é transformado em açúcar. Ela envolve também o hormônio da insulina. Então vamos imaginar assim, basicamente o que a gente come, parte disso se transforma em açúcar, que vai ser o combustível do nosso corpo. Então nós vamos usar de energia para tudo aquilo que a gente faz. A insulina é o hormônio que vai carregar este açúcar para dentro da célula. E aí entram os tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é uma diabetes genética que a gente diz. A criança já nasce, já tem essa predisposição em ter a doença. E aí já é uma falha nessa produção de insulina. Vamos dizer que ela não tem aí a insulina que corresponderia a estes caminhões que carregam o açúcar para dentro da célula. E o diabetes tipo 2 a gente chama de um diabetes adquirido pelo estilo de vida. Então, quando a pessoa tem um estilo de vida mais sedentário, com o consumo de muito alimento industrializado, não tem uma ingestão de água correta, enfim, uma vida toda desequilibrada, ela tende a desenvolver o diabetes tipo 2. De acordo com o último levantamento do Atlas do Diabetes, divulgado em 2021, 536,6 milhões de adultos entre 20 e 79 anos possuem a doença. O Brasil é o 6º país no mundo com maior número de diabéticos. São 15,7 milhões de pessoas nessa faixa etária com a doença. E a estimativa é de que cerca de 5 milhões de brasileiros possuem diabetes, mas ainda não foram diagnosticados. A nutricionista alerta para alguns fatores que podem desencadear o diabetes tipo 2. Então, quando nós falamos de diabetes, principalmente o tipo 2, existem diversos fatores que ajudam a desencadear. A gente fala que é um diabetes adquirido. É o estilo de vida que a pessoa teve ao longo dos anos que ajudou a desencadear essa condição. Então, o termo pré-diabetes é um termo que a gente não gosta muito de usar, mas é um processo onde a insulina, o corpo está produzindo muita insulina, como nós falamos, é o famoso caminhão aí que vai carregar este açúcar dentro do organismo. Então, o corpo começa a produzir muito para dar conta de todo o açúcar que a pessoa está consumindo. Então, é uma pessoa que tem uma dieta rica em carboidratos, muito regada de carboidratos, com muito produto industrializado, muito produto açucarado, e o corpo se vê sem o que fazer. Então, ele começa a aumentar a produção de insulina para dar conta de captar todo este açúcar e levar para a célula. Aí acontece um processo que falha, desencadeia um desequilíbrio no corpo, onde mesmo produzindo muita insulina, ele não dá conta de pegar aquele açúcar e levar para a célula. E aquele açúcar começa a sobrar na corrente sanguínea. É por isso que o paciente diabético, quando mede a glicemia tende a ficar sempre alta, porque esse açúcar está sobrando fora da célula, ele está rodando na corrente sanguínea. Com relação ao diabetes tipo 1, entre crianças e adolescentes até 19 anos, o número é de 1,2 milhões. Existem outros fatores também na vida de uma criança que a gente precisa observar e que contribuem tanto para o desenvolvimento de uma diabetes tipo 2, quanto para a melhora do quadro também. Então, quando a gente fala, por exemplo, na atividade física, muitas crianças estão no sedentarismo hoje em dia. Uma vida pautada em ficar no celular, em ficar na frente do computador, do videogame e passam o dia ali sentada. Quanto menos a criança se mexe, menos calorias ela gasta, menos ela estimula a circulação sanguínea, e é por isso que a gente vê tantos casos de obesidade infantil. Hoje o Brasil tem casos disparados de obesidade infantil, e aí quando a gente fala de uma criança obesa, com sobrepeso, acima do peso que deveria estar, a gente envolve diversas outras doenças, inclusive o diabetes. Então uma coisa vai puxando a outra, o nosso corpo é um sistema único, então não tem como a gente falar do diabetes, de uma doença, como isolada, Muitas crianças que têm o diabetes tipo 2 têm um sobrepeso que virou um quadro de obesidade. E aí a gente também pode falar de outros órgãos que
podem ser afetados, como os rins, por exemplo. A ingestão de água das crianças, na maioria das vezes, não é adequada. E uma boa dica é colocar uma garrafinha na mochila na escola, é pedir, né, com frequência que essa criança beba água, esteja sempre com uma garrafinha do lado. Não beber uma grande quantidade de uma só vez, porque o corpo precisa ali de pequenas quantidades, a gente fala de 200, 250 ml, para que ele possa ir absorvendo e usar esta água. Então, todos esses fatores somados levam a um estilo de vida mais saudável, que pode contribuir para que essa glicemia aí no paciente, né, na criança diabética, fique mais estável. A adolescente Júlia Albano foi diagnosticada com diabetes tipo 1 aos 12 anos. O diagnóstico da Júlia foi em meio à pandemia. A gente percebeu que a Júlia estava muito opaca, ela estava emagrecendo muito. Aí eu fui na farmácia pesar. Aí quando chegou na farmácia eu vi que ela tinha emagrecido 10 quilos em 20 dias. Aí fiquei super preocupada. E aí a gente não conseguia médico, porque naquela ocasião só podia ir nos hospitais quando eram sintomas da Covid. Aí quando ela estava na sala de triagem, eu estava narrando para a enfermeira o ocorrido, a médica passou no corredor. Daí ela falou: mãe, o que ela tomou agora de manhã? Eu falei: ela só um copo de chá. Daí ela falou assim: faz um destro. Aí quando fez o destro, ela estava com 460. Daí a médica deu o diagnóstico ali, antes de ir para a sala dela até. Eu comecei a chorar, né? Eu desabei, porque na minha concepção, diabetes só dava em idosos, obesos, jamais uma adolescente com 13 anos, né? Jane conta que os 2 primeiros meses foram difíceis por conta de uma série de adaptações, entre elas a alimentar. Então não adianta nós falarmos para uma criança que determinados alimentos ela vai ter que evitar um pouco mais, sem dar substituições para ela, porque mais do que retirar um alimento, eu preciso ensinar a criança que determinadas escolhas são melhores para a condição que ela tem no momento. Vamos dar uma olhada no açúcar que contém nos alimentos que mais são consumidos pelas crianças. Então, vamos dar um exemplo de um achocolatado. A cada 2 colheres de achocolatado, a gente tem 18 gramas de açúcar. Então, isso na semana, vamos colocar aqui o quanto isso significa de açúcar em uma semana para uma criança que toma um leite com achocolatado pela manhã e outro copo de leite com achocolatado à tarde. Então aqui nós temos a quantidade de 250 gramas, a quantidade de açúcar só presente no achocolatado de uma criança que tem uma rotina alimentar tomando leite com achocolatado 2 vezes por dia. Além das adaptações, a mãe de Júlia conta que a endocrinologista da adolescente indicou uma tecnologia chamada Freestyle Library para o acompanhamento da doença. Quando a endócrino dela falou dessa tecnologia, nós começamos a comprar. E o custo é bem alto, né? E são 2 por mês. E aí ela falou para mim: Jane, se você for atrás da Secretaria de Saúde do município, você pode conseguir. Ou de uma forma amigável ou até mesmo judicial. Quando ela disse isso, eu falei: então eu vou atrás. E de antemão não foi fácil, eu recebi muitos nãos. Eu costumo dizer que não só o livre, mas as setinhas de tendência que vem nele. Que ele avisa se ele vai subir ou descer bruscamente, ou subir e descer lentamente, ou se vai permanecer ali. Então isso é bem bacana. A gente vive tranquilo por causa disso. A ponta de dedo já não dá essa tranquilidade pra gente, entendeu? A busca pelo benefício resultou na criação da Lei Municipal Júlia Albano, de autoria do vereador Dori Freitas. Hoje o programa distribui o aparelho para a Júlia e outras cerca de 20 crianças com diabetes em Mariporã. Eu recebi vários nãos, foram inúmeros nãos, até eu encontrar alguém que fosse comigo, que lutasse comigo, e deu tudo certo. Então eu falo assim, eu não me abaixo no primeiro não, mas que é um direito, né? Então eles viram que era um direito, que era uma melhoria, porque é comprovado que uma criança ou até mesmo um adulto que for internado com uma hipo, fica bem mais caro para o governo do que um aparelho. Claro, o custo é alto, mas os benefícios são bem maiores. Um dos farmacêuticos que fazia parte da base da comissão, ele falou para mim, ele falou assim, eu sou contra, isso é um luxo. Aí eu falei para ele, por quê? Aí ele falou assim, porque é só para não furar o dedo. Eu falei, ok, então a gente vai ficar 1 hora aqui conversando e nessa 1 hora você vai ficar furando o seu dedo a cada 10 minutos, ok?
porque se você for furar em 1 hora os seus dedos, vai virar uma peneira, entendeu? E tipo, é só furar o dedo? Não, não é só furar o dedo. Gente, tem muito mais atrás disso. Eu fico muito feliz, porque na ocasião eu me vi sozinha, né? Então era eu, Deus, minha filha e meu marido atrás de uma coisa até então desconhecida. Eu jamais fazia ideia que Mariporã tinha essas crianças com diabetes. E hoje, sabendo que é beneficiado as outras crianças, tem crianças bem mais novas que a Júlia, e por ser um tratamento, a gente sabe que é difícil o diabetes para uma criança. Então a gente fica muito feliz, é muito gratificante. Você vê as pessoas agradecendo, saber, eu não sabia que a gente tinha direito, graças a você, mudou muito, então eu fico feliz. O pessoal até falou, o projeto vai beneficiar até os 15 anos. Eu falei, por que até os 15 anos? Porque a diabetes vai curar até os 15 anos? Não, né? Diabetes é para sempre. Mas é assim, bem complicado você depender mesmo de órgãos públicos e das pessoas que acham que 200 mil para aquilo e tipo, isso não é nada perto de uma internação se você pegar 5, 6 pacientes internados por uma hipo e ficar na UTI. O gasto para eles vão ser muito maior do que 200 mil. E outra, a gente não está falando de 200 mil mensais, a gente está falando de 200 mil anuais, entendeu? Ainda segundo dados do Atlas do Diabetes, no Brasil o custo estimado para o tratamento da doença é de 42,9 bilhões de dólares ao ano, sendo o terceiro país com maior gasto. Para auxiliar no tratamento, a nutricionista dá dicas. Então, mais do que monitorar, o que é muito importante, é fundamental, né, o diabético fazer esse monitoramento da glicemia, que é para ver a quantidade de açúcar que está ali na corrente sanguínea naquele momento, a gente tem que controlar a alimentação. Então, através de alimentos integrais, por exemplo, né, fazer essa troca de um pão branco por um pão integral, por exemplo. As frutas, muito paciente tem medo de comer fruta, e fruta pode sim, é liberado para o diabético, claro, de acordo com o monitoramento, dependendo quanto está a glicemia naquele momento. A inserção de fibras, né? A gente colocar mais fibras nessa alimentação, uma aveia, uma chia, e além disso também controlar principalmente o consumo de produtos muito açucarados. Então, quando a gente fala em alimentos embalados, né, os industrializados, eles são os que mais contêm açúcar e devem ser consumidos com muita moderação. Não existe alimento proibido, mas sempre diante do monitoramento da glicemia, e é também aqueles que já usam a insulina, né? A gente tem diversos tipos de ações de insulina, tem a rápida, a ultra lenta, então dependendo do qual o paciente faz uso, ele vai poder comer determinado alimento ou não. Mas alimentos que as pessoas têm muita dúvida, como o arroz e feijão, né? Um prato tão simples e que pode sim ser super consumido pelo diabético. Para quem tem dúvidas, a nutricionista ensina que é preciso ficar atento aos rótulos. Então, muitas mães se sentem perdidas, porque, como eu disse, o público infantil atualmente tem um consumo muito grande de produto industrializado. E aí eu dou 3 dicas básicas. Alimentos embalados. Então, quando a gente fala de uma bolacha, de um salgadinho, enfim, lista de ingrediente curtinha. Então, quando eu pego o rótulo lá no mercado, tem sempre escrito ingredientes. Uma lista menor, com menor quantidade de ingrediente, tende a ser melhor, a ter menos aditivo químico, menos açúcar. Outra coisa, sem aqueles nomes monstruosos. Então, às vezes vem escrito lecitina de soja, sorbato de potássio, coisas que a população leiga não sabe o que é. Então, a gente tem que evitar porque são aditivos químicos. E, por fim, a gente pensar se aqueles ingredientes que estão lá, eu poderia facilmente ter em casa e preparar aquele alimento em casa. É possível conviver com diabetes de maneira saudável e as políticas públicas devem contribuir para isso. Hoje em dia é um projeto em Mariporã e eu quero muito, sonho muito, além do projeto, entrar no SUS, fazer parte do SUS, porque pode beneficiar muitas pessoas. Então, eu acredito que se tiver no SUS e puder beneficiar isso, muita gente não vai ter problemas futuros. Não tem essa de política, a gente não está falando de política. A gente está falando de saúde, e saúde digna para todo mundo, né? A gente precisa mais do que nunca de mais políticas públicas. Então eu falo assim, envolve tudo, mas eu falo que a gente tem que deixar a política de lado e olhar ali para a causa, que é a saúde.
Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar. E para saber o que acontece em Mairiporã e região, acompanhe o nosso portal e siga @urbipost nas redes sociais.